Eu quero dizer uma coisa para todos vocês, que é uma alegria, uma satisfação estar aqui neste local falando da palavra de Deus. E muitas vezes nós achamos que não tem tanta necessidade, porque é um texto que está dentro da própria escola dominical, da revista bíblica, que iremos estudar domingo. Na quarta-feira, a leitura diária em 1 Timóteo 4,13, que diz: perseverando em exortar com a palavra de Deus. E eu fico muito grato por aqueles que me seguem, que compartilham, que comentam, que deixam o seu ok. Isso é muito importante porque cresce o canal e alcança outros. E também aqueles que me encontram na rua: o pastor, que bom. Aqueles que muitas vezes ligam aqui da cidade, aqueles que mandam mensagem de outras cidades. Então, que Deus continue abençoando vocês e eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu estou usando aqui a Bíblia de Estudo Palavra-Chave. Muito boa esta Bíblia, editada pela CPAD. E também estudando um pouquinho a teologia sistemática de Charles Rudge. Rudge é muito boa esta teologia sistemática e para aqueles que amam a palavra de Deus. Então vejamos o que o apóstolo Paulo, mais uma vez, trazendo um elevo espiritual para Timóteo. O apóstolo Paulo sabia que seria necessário que Timóteo se preparasse para que pudesse ter êxito na direção da igreja, na exortação, dentro da igreja local, como outras igrejas que ele possivelmente poderia visitar. Então, o apóstolo passa para Timóteo como que fosse um maestro. Ele passa um acorde com 5 notas maravilhosas, definidas. E esta não deve ser obstruída por nenhuma dissonância da vida secular. É como que está regendo uma banda e o músico não pode deixar que subtônica saia do tom, tem que manter. Então, um trítono da atuação do obreiro de Cristo, o apóstolo Paulo coloca nas mãos do pastor Timóteo. Como? Fazendo uso da leitura pública, exortando com mansidão e ensinando com pureza a palavra de Deus sem distorcer. Esta é a ênfase do versículo. Então, contextualizando a expressão até que venha, ou até que eu venha, são frases que o apóstolo repete no sentido de que o jovem Timóteo não está abandonado, encorajando o jovem pastor. Veja que o verbo não está no futuro, e isso certifica que o apóstolo voltaria em breve ter com ele. Então, uma das coisas que tem faltado em muitos obreiros é a perseverança. E o apóstolo Paulo exorta Timóteo, veja bem, a perseverar. Ou seja, estar cuidadosamente atento, ocupado, ao invés de estar envolvido em coisas fúteis deste mundo, murmurando, muitas vezes fofocando, se irando com coisas banais, se perdendo na vida com picuinhas que muitas vezes só servem de embaraço para a vida do cristão. E ele exorta Timóteo com muita dedicação. Perseverar em quê? Na leitura. Esta leitura nós vimos na semana passada, é aquela leitura em voz audível, alta, sem gritar, das Sagradas Escrituras, que estão disponíveis perante a igreja reunida, e a igreja quer ouvir. Como já falei na lição passada, é a leitura devocional. Não permitir que movimentos ou coisas semelhantes ocupem o lugar da santa palavra de Deus. Porque ultimamente o povo fica como que está desapercebido. Começa muitas vezes achando que Deus está no negócio e começa a andar na igreja para lá e para cá. Isso é na hora da pregação, isso é na hora do ensino. Isso é antibíblico. A palavra de Deus, ela nos ensina a ética cristã. Se eu estou ministrando a palavra, não tem lugar para nenhuma coisa. E nem o Espírito Santo vai atrapalhar, porque ele é santo e ético. Então, observe que o apóstolo Paulo, ele educa Timóteo, uma grande tarefa que ele vai enfrentar. E o apóstolo continua exortando a Timóteo a exortar a igreja.
quer dizer educar com amor, tendo por base as Sagradas Escrituras, com autoridade e não com autoritarismo, com autoridade profética, porque ele está fazendo uso, manuseando a fiel profecia, a Bíblia Sagrada. A palavra muitas vezes é dura, mas ela é eficaz. Então, dirigir de forma amável, e seria a consciência e ao coração dos que ouvem, ou seja, vai direto à mente daqueles que estão ouvindo. Para quê? Para consolidar o trítono. O apóstolo fecha dando ênfase ao ensino. Ensinar não é para qualquer um. Primeiro, tem que aprender e depois pôr em prática e viver o que aprendeu para ensinar. E muitos hoje querem somente abrir a Bíblia e ensinar, mas não tem base nenhuma porque não aprendeu. Então, que Deus levante homens humildes para serem cheios do Espírito Santo, dando continuidade a esta tão grande obra, perseverando, estudando e exortando pela palavra de Deus. Porque se você ficar debaixo da obediência, Deus te coroará. Que Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de comentar. Comente. Dê o seu comentário. Fale alguma coisa. Se foi útil, se não foi. Faça parte desta grande jornada. Que Deus tenha uma bênção maravilhosa para você. Que Deus abençoe.